Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Bluecast, gravado no Blue Space. Então, se vocês precisam de uma infraestrutura completa para gravação de podcast e conteúdo, por favor, procure eles. A gente vai deixar o contato na descrição do vídeo. E, bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto, em teoria, polêmico, porque é uma coisa que está para acontecer, não é algo controlado por todo mundo, foi uma imposição de uma das grandes organizações do nosso segmento. E a gente vai falar sobre essa situação que eu vou abordar mais para frente, spoilers aí, e também sobre questões de tecnologia e oportunidades no nosso universo de mídia. Bom, os hosts de hoje seremos eu, Gabriel. E eu, Madu. Exatamente, essa pessoa linda e maravilhosa. E os nossos convidados são o pessoal da Lomini. Então a gente tem o Gabi ele é especialista em Analytics, e a gente tem o Luan, que o Luan é especialista em mídias não tradicionais, tecnologias e novos canais. Então, por favor, gente, se apresentem. Fala pessoal, então como o Gabriel já me introduziu, vamos chamar de Gabi, fica mais fácil. Intimidade, né, cara? Né, claro, pô, estamos chegados. Introduzindo então, eu trabalho hoje na Alumni, então sou responsável tanto na área de Analytics e também SEO, então são duas áreas que eu fico mais centrado. A questão do GA4, o principal tópico que a gente vai abordar aqui hoje. Então vamos falar um pouquinho sobre as mudanças, o que aconteceu, por que o Google tomou essa decisão, os impactos, o que a gente deve tomar cuidado também se você trabalha com e-commerce, e o que deve olhar no GA4 para verificar se o teu negócio está ok, se está computando os dados de forma correta e o que você deve tomar cuidados na hora de ter uma implementação do GA4. Excelente. Aí, pessoal, esse era o assunto. Eu não tinha falado, mas ele falou. A gente vai falar de A4, o Google, que não é nada a ver no nosso segmento, é uma empresa pequena que existe por aí. Ele basicamente falou para todo mundo que em julho, correto? Isso. A gente vai ter a mudança do GA Universal para o GA4, isso não é uma escolha. Então todas as empresas vão ter que se adequar ao que é o GA4. E não é novidade para ninguém, todo mundo que está envolvido no nosso segmento sabe o quanto de dor de cabeça que isso está causando. Não à toa trouxemos o Gabi para poder esclarecer todos esses mitos e questões sobre o GA4. E por favor, Luan, conte um pouquinho sobre você pra gente. Bom, pessoal, então me chamo Luan, como o Gabi já introduziu aí, tô juntamente com outro Gabi na Lomni, na frente aí então de canais. Em resumo, a ideia de canais é a gente explorar mídias hoje que os clientes não exploram. A gente acaba segmentando ao tradicional, né? Google Ads, Face Ads, e existem outras oportunidades a serem exploradas. E aí, o nosso amigo Geal que nos ajuda aí nessas análises e acompanhar tudo certinho. Então, por isso que hoje o nosso foco é GA, né, dentro da Lomni, por conta dessa migração do GA para o GA4, e onde a gente vai conseguir computar todos os dados, analisar corretamente os canais dos clientes, entender a performance desses canais e as oportunidades que eles contêm, né? Excelente. Aí eu tenho uma dúvida já logo de cara. Quando você fala mídias, então, não tradicionais, o que seria a mídia tradicional para uma mídia não tradicional? Só para a galera se situar. Em resumo, a mídia tradicional é o que o e-commerce hoje está utilizando muito, baseado no comportamento de busca. Tá. Então, Google, comportamento de busca, Instagram e Facebook. São comportamentos de busca hoje dos usuários. Então, onde hoje tem as oportunidades de ser exploradas. Então, onde tem o Instagram Ads, o Face Ads, o Google Ads. Beleza, tradicional, né? E existem as mídias não tradicionais, que querendo ou não, são oportunidades que poucos e-commerces veem. Como um exemplo, um influencer, um afiliado, uma oportunidade de retarget. Então, poucos Conheço uma empresa boa no segmento. Também conheço uma boa, a gente vai indicar para o pessoal que quiser aí falar sobre retarget. Então, só que além disso, as mídias não tradicionais, o pessoal também não tem uma estratégia por trás disso. Eu contratei a ferramenta tal, mas não deu certo. Mas não existiu uma estratégia, não pensou no cenário, se aquela mídia em si fazia sentido. Às vezes você pode utilizar o que você já tem. O canal do Instagram ele pode ser uma mídia não tradicional. A parte ali orgânica do teu Instagram. Você pode utilizar ele de uma forma para segmentar teu público também. Então, em resumo, seria essa a diferença de uma mídia tradicional para uma mídia não tradicional. Excelente, cara. Muito interessante, porque eu gosto de trazer esse tipo de questionamento que pra gente que vive isso é algo teoricamente básico, mas como a ideia que a gente tem com o podcast é compartilhar conteúdo para muitas vezes pessoas que não têm tanta experiência no nosso segmento ou zero experiência, eu sempre gosto de abordar fazendo essas perguntas mais simples para que a galera sempre fique na mesma página que a gente. E o senhor gostaria que você explicasse um pouquinho aí do que é esse tal desse GA. O que isso faz, para que a gente usa isso? Primeiramente, se você tem um site e não sabe o que é o GA, tá, pessoal? Vamos repensar um pouquinho as questões, que é muito importante, tá? Verdade. A questão do GA, o famoso Google Analytics, nada mais é que uma ferramenta do Google
para análise de comportamento dos usuários, análise de comportamentos dentro de sites. Então, onde a gente instala o JA para entender todo o comportamento. Então, da onde aquele cliente está acessando nosso site está vindo. Então, qual que é a origem mídia? Qual que é o canal de acesso daquele cliente? Por exemplo, ele acessou meu site. O que ele está fazendo? O que ele está interagindo? Será que ele está vendo uma página que, tipo, criei um banner, coloquei um banner lá no full banner, que é o banner principal na home. Sabe que o cliente está clicando naquele banner, está acessando aquela página de categoria ou produto que está no banner? Porque a gente está colocando um banner na parte principal do site, a parte mais rica. Então, a gente quer que aquele cliente clique e acesse. Então, através do Google Analytics, a gente consegue ter essas informações de comportamento do usuário, entender quais páginas ele está indo, aonde que ele está deixando de navegar e também onde que ele está saindo. E também, muito importante, o que ele está comprando. Então, a gente consegue ter informações detalhadas, entender todo esse comportamento que entra muito alinhado com a questão que o Theo Luan introduziu de canais. De informar dessas mídias não tradicionais, porque geralmente a galera até contrata uma mídia não tradicional, porém, fala assim, dá um mês ou 2 meses depois, fala que não está dando resultado. Por quê? Porque o cliente só está olhando a questão do last click, a última interação, vendo a questão da conversão. E não toda a jornada do cliente. Não sabe que aquela mídia também impacta no início da jornada ou no meio da jornada. E que ela é só uma mídia, como o Mago já tocou com vocês no podcast anterior, que é uma mídia mais de topo e meio, que é como se fosse uma zaga em um meio de campo num time de futebol. Então, isso é muito importante, que através do GA também a gente consegue ter essas informações. Então, o mais interessante do GA é que consegue dar clareza para a gente fazer gestão com as informações que a gente tem para tomar cada vez decisões melhores, certo? Sim, que geralmente o que as pessoas mais perguntam, geralmente, investem dinheiro, falam, meu e-commerce não está vendendo. O que está acontecendo? Geralmente, na maioria das vezes, coloca a culpa nas mídias. Mas será que o teu e-commerce está legal? Será que o teu e-commerce está convertendo? Então, isso através do GA4, do Google Analytics, a gente consegue entender o comportamento depois que o usuário acessa o nosso site, entender o que está acontecendo com aquele usuário. Entendi. De repente, por exemplo, se configurou um funil, tipo, que é a questão de comportamento do checkout, o cliente está visualizando o item, está adicionando o carrinho, mas depois que ele adiciona o carrinho, está saindo. Será que o frete não está muito caro? Ou será que está acontecendo? A gente consegue levantar hipóteses através do Google Analytics e através dessas hipóteses ir validando elas, né? Excelente. Eu acho que é muito questão de... A pessoa acaba colocando a culpa na mídia, sendo que o problema não tá na mídia, tá na estratégia que ela tá utilizando dentro daquela mídia. Então, como você tava falando, né? Eu acho que o Google Analytics traz muito isso pra gente conseguir entender o que, de fato, a gente pode continuar mantendo como estratégia dentro do nosso e-commerce e o que a gente precisa tá descartando porque tá atrapalhando mais do que ajudando ali dentro das conversões, né? Concordo completamente, e acho que entra muito alinhado com o que o Lô estava comentando anteriormente, na questão das estratégias, porque, por exemplo, hoje no e-commerce, a galera contrata uma mídia, mas não segmenta aquela mídia identificando se é uma mídia de topo, de meio e de fundo. Se é uma mídia de topo, manda para a mesma página que a mídia de fundo está indo, que não faz o menor sentido, teoricamente. E através disso, tá, a questão da atuação ali do Luan na questão da canais, também elaborar estratégias, porque hoje no e-commerce eu sinto muita falta de um funil de aquisição de clientes, um funil completo realmente. Então, quais mídias que eu vou trabalhar? Beleza, essa mídia eu vou mandar para onde? Para qual página? O cliente passou por essa página, o que eu vou fazer depois? Porque até na questão de outras áreas, principalmente infoproduto, tá mais avançado, e até a questão do dropshipping, dá para tirar muitos insights. Por exemplo, advertorial, que e-commerce hoje faz advertorial? Não, pelo menos eu não conheço um e-commerce que trabalha um advertorial bem feito, que é muito feito para um infoprodutos, para aquecer clientes de topo de funil, que é uma baita oportunidade para e-commerce, e poucas pessoas utilizam. Tem até a questão de afiliados, tem muitas estratégias que dá para fazer, então até peguei um pouquinho da parte do Luan. Eu ia falar justamente levar esse questionamento para você, Lu. Quando você olha a questão de oportunidades de negócio, quais os desafios que você vê quando você está ali montando a estratégia para os clientes da Alomni? Como que você entende, por exemplo, que o cara precisa de uma mídia não tradicional e como você defende essa mídia não tradicional para ele? Porque, de novo, a questão que o Gabi comentou é 100% verdade, que a Madu também reforçou. Qual que é o ponto? Muitas vezes liga-se mídia por ligar mídia, e aí a gente entende que, eu conheço pessoas do mercado e eles estão usando X porque X é legal.
Só que pra ele não tem clareza do que é o X e às vezes o X nem é o que ele precisa. Mas enfim, aonde eu quero chegar é o como você entende essa demanda dele da perspectiva de negócio, apresenta esse canal pra ele e você prova que esse canal realmente é o que ele precisa. E também a questão do limiar de tempo, né? Que o cara, igual você falou, o cara liga uma mídia, 1 mês não funcionou, tira. É que o cara tá querendo Calma um lá, resultado, colega. né? Quer a venda. Exatamente. E só voltando ali na parte de GA, já vou ligar na tua pergunta. Uhum. O pessoal entra, às vezes, com nós lá, muitos GAs com atribuições erradas. Então você tem uma visão poluída de fato do que é aquela mídia. Porque a maioria dos clientes, eles estão olhando o que entrou na plataforma dele, o que faturou. Só que se não, um exemplo, tem um dia que está tendo uma queda ou aconteceu algum problema, ele só vê a receita. Mas ele não vai dentro de um GA da vida olhar o que está acontecendo. Talvez o cara disparou lá mais em mídia para uma página que está dando o erro 404, um exemplo. Ele não observou isso, ele só está jogando tráfego para lá, entende? E eles não olham isso aí. Tem cliente que já foi fazer um board e o cara que fala, não olha Analytics, tipo... Sei que é básico, mas precisa ser dito. Tipo, é básico, entendeu? E aí quando a gente olha esses canais, às vezes, se tiver bem traqueado, a gente tiver essa informação correta, né? Tem um especialista para validar essas informações, entende ali, vamos analisar mídia a mídia. Beleza. A gente vai comparando o próprio canal dele. A gente mostra o seguinte para ele. Você tem esse percentual vindo do Instagram, um exemplo, de pessoas, e esse percentual tá virando em receita. Aí tu olha para uma mídia tradicional, um percentual muito superior em sessões e em receita um percentual similar. Opa, você tá gastando muito dinheiro para trazer a mesma coisa do que o teu canal orgânico de mídia. Beleza? Vamos trabalhar com... Você já trabalhou com influencer? Não trabalhamos. Pronto, a gente fica uma oportunidade. Entendeu? Basicamente a gente vai entendendo o cenário do cliente. A gente vai entendendo o que ele tá fazendo, ou o que ele já fez, ou o que ele não fez. E aí a gente vai vendo a oportunidade. Às vezes o próprio cliente fala, tô precisando crescer, eu quero que pessoas vendam meu produto. Afiliados. Só que dentro, assim como vocês também possuem, né? Dentro de afiliados, eles têm um mínimo de usuários, às vezes precisa ter. Então a gente entende, esse e-commerce aqui, dá pra gente falar com esse parceiro. Esse dá pra falar com esse, e esse com esse. E aí depois que a gente identificou o parceiro, a gente monta a estratégia. Vamos pegar um exemplo de afiliados. Tem um mínimo ali, o cliente normalmente quer pagar por um CPA, né? Que é um custo por aquisição. Então faturou, ele paga um percentual. Dentro da ferramenta, existe no segmento um percentual médio. Então vamos pegar, o modo percentual médio é 10%. A gente chega para o cliente, qual o máximo que tu pode pagar? Como que a gente vê? A gente tem o BI, o gente da Lomni, a gente se baseia pelo Ad Cost dele, então o Ad Cost é basicamente o que ele está investindo em mídia do que ele está ganhando. Aquele percentual do que ele ganhou, ele vai investir. Então, o teu Ad Cost tá X. Vamos supor, tá 15% o Ad Cost, um exemplo, tá? E dentro lá do afiliados é 10%. Então, opa, tu tá gastando 15 e aqui é 10. Se você pagar 10, você já tem 5% a menos. Só que a diferença é que você só vai pagar se faturar. Você tira o risco do seu lado, na verdade, e ainda ganha 5% de lucro ali pra você mesmo, né? No caso da oportunidade. Exato. E não contando ainda que dentro de um programa de afiliados, o afiliado ele pode divulgar a marca do cliente em várias vertentes. Então ele está trazendo um público novo também, divulgando em outros canais que o próprio cliente não está divulgando. Justo. E, por exemplo, em questão de afiliados, eu acho que é um segmento que vai crescer ainda na questão do e-commerce. E, na verdade, está crescendo com a questão dos influencers, né? Mas tem muitos programas de afiliados. E um exemplo, por questão do podcast de aqui de hoje. Se a gente o que falar aqui, ou que um patrocinador que tiver indexado, pô, a gente vai ficar um bom tempo, esse patrocinador, ou o que a gente tá falando aqui, vinculado com a internet. Quem acessar esse podcast daqui 1 ano, 2 anos, vai receber essa informação. Então é uma questão de uma marca que pode trabalhar, que é muito importante. E até um ponto, voltando um pouquinho atrás, que eu tinha comentado, que é muito válido falar, que que afeta muito a questão do GA4, eu sei que você vai querer entrar mais adiante, é a questão do traqueamento, tá? Da questão das UTMs, das URLs. O que são as UTMs, só para deixar claro, tá, pessoal? É aquilo que a gente insere naquela URL, numa campanha, ou no Stories, ou onde você for colocar o link do teu site. É para informar da onde, qual a origem, então da onde que ele tá vindo, é do Facebook, do Instagram, do que ele tá vindo, é da Blue, e também a questão da mídia.
É mídia CPC, que é custo por clique. O que é? CPA? Será afiliados? Aqui a gente precisa ter muito cuidado e criar padronizações. Padronizar é a palavra mais importante. O porquê que eu falo padronizar? Porque no GA4, dependendo do relatório, dependendo da configuração que você faça, ele aplica limite de dados nos relatórios. Então, por exemplo, origem mídias com poucos usuários, ou com origem mídias que você faz muito específico, com campanhas muito detalhadas, tipo, você não cria um padrão de origem mídia e fica somente com 1, 10, 12, 15 usuários, esse resultado, essa questão da exibição do relatório no GA4, esse dado é excluído desse relatório. Então é muito importante criar padronizações, que a gente pega muito também, questão de mídias pagas até, que a origem está correta, Facebook, e na questão da mídia, eles colocam a questão de qual campanha, se é topo de funil, se é do Dia das Mães, da data tal, e quando vai ver as informações, tipo, a questão do Facebook, em vez de estar em uma única origem mídia com, sei lá, 10 mil usuários, tá com cada campanha lá com 30 usuários, 50 usuários, tá tudo segmentado assim, sabe? Isso é um problema muito grande, que essas informações, por não estar agregadas corretamente, não estar com padronização, o GA4 tende a retirar do relatório, porque ele entende que você consegue detalhar demais para saber quem que é o usuário, que é um dos pontos que pega muito a questão do Google Analytics. Vamos entrar então no tal do Google Analytics, porque a Madu aqui, ela vai ser a pessoa que vai bombardear vocês de pergunta, porque a coitada tá tendo muito questionamento por parte dos clientes, porque ela é uma das nossas account managers, então ela cuida das contas dos nossos clientes no dia a dia. Claro. E basicamente é a pessoa que faz o filtro da pergunta do cliente dentro da Blue. Então, assim, ela com certeza vai fazer inúmeras situações que ela está vivenciando, e uma das que ela conversou comigo ontem à noite, como uma possível dúvida que ela teria hoje, se acabou de abordar, que é a questão da amostragem de dados. A gente já enfrentou esse problema com um dos nossos clientes, que os dados mudam dia a dia. Então ele configurou lá um relatório para ele extrair uma determinada informação. Hoje mostrou que deu 10 mil em vendas. Se ele gerar esse mesmo relatório daqui 2 dias, já não são 10 mil. É mais ou é menos. Então, o porquê que ele faz isso? Por que existe essa amostragem de dados? Vamos lá. Primeira questão da questão da receita que vocês levantaram. O próprio Google Analytics, ele é um pouquinho diferente do quando a gente pega a versão anterior, que é do Universal, porque o Universal ele conseguia carregar essas informações de forma mais rápida. O próprio GA4, o próprio Google coloca um prazo entre 24 a 48 horas para a questão da receita no GA4 estar aparecendo de forma correta. Até lá pode ter atualizações. Outra questão dos relatórios. A questão da amostragem de dados, que eu levantei para vocês, que é a questão do limite aplicado. Muito importante quando você estiver nos relatórios, visualizando um relatório, uma informação no GA, você olhar no nome do título daquele relatório, geralmente, ou ele tem como se fosse um verdinho verificado, como se fosse o Instagram, mas um verde verificado, ou é um triângulo com ponto de exclamação. Alerta. Isso aí. Ou ele vai estar no nome do título do relatório principal, ou vai estar no cardzinho, que é no gráfico, e em cima também do lado do nome do cardzinho. Quando estiver no verde, se você clicar até no verde, vai aparecer que 100% dos dados coletados estão sendo exibidos. Ou seja, todos os dados que eu já conseguiu capturar estão sendo exibido para você. Se o triângulozinho com ponto de exclamação dentro aparecer para você, como você comentou, atenção. Se você clicar lá, vai aparecer: o Google Analytics aplicou limite de dados. Por que aconteceu isso? Pelo que lá que eu falei para ti. Ou se você está olhando a questão no relatório de aquisição de tráfego, que onde você vai olhar canais e origem mídia, por ter origem mídias com poucos usuários, ele vai tentar reexcluir do relatório por uma questão de você não conseguir filtrar tantos usuários. Porque ele entende que, como uma origem mídia está trazendo muito pouco usuário, é fácil de você meio que entender muito afim de quem que é o usuário. Tipo, por exemplo, uma origem mídia específica trouxe um usuário. Você consegue saber da onde que ele está acessando, qual cidade, qual região, o que ele estava vendo, quais páginas. Isso é muito detalhado. Isso é algo que o Google tende a não mostrar. Estou chegando à conclusão de que é para tal da privacidade de dados. Então, Exatamente. como eles
teoricamente, todas as ações do Google nos últimos tempos vêm sido dita ao mercado como privacidade de dados. Então, primeiro, a questão da exclusão dos third-party cookies que eles falaram Sim. e etc. Isso vai ser uma realidade talvez ano que vem, já era para ter sido 2 anos atrás, ainda não aconteceu por N situações. E agora, então, até o próprio GA4, quando se configura a realidade de que é possível ter muita informação sobre o usuário, então, ele exclui essa informação do relatório no intuito de não transparecer ou violar uma possível privacidade Isso daquele mesmo. usuário. Por exemplo, a questão do limite aplicado, você pode me perguntar, Gabriel, Gabi, quanto de usuário que preciso ter numa origem mídia ou numa informação para ele aparecer essa informação no relatório? Não sei. Ninguém sabe. Eu tenho contatos, meu network, digamos assim, de GA4 é mais voltado para os Estados Unidos, que a galera está mais avançada tecnicamente, tem mais conhecimento, tem mais debate, gera mais debate em relação a isso. E lá também ninguém sabe responder como que é aplicado esse limite. Então, o próprio Google não deixa muito clara essa informação, mas olhando a questão de clientes, geralmente a partir de 30 usuários na origem mídia começa a aparecer nos relatórios. E ponto importante, o porquê da questão da lei de proteção de dados? Por exemplo, aqui no Brasil não tem uma fiscalização tão grande. Então aqui é mais tranquilo, na questão do e-commerce, na questão dos aceites de cookie, nos aceites do site, a gente não tem tanta, não dá tanta importância. Mas, por exemplo, Estados Unidos é muito mais avançado. A galera que está implementando o GA4 tem todo o cuidado para a lei de proteção de dados. E o Google teve essa mudança, quando ele firmou realmente a questão da mudança do GeoUniverso, matar o GeoUniverso para nascer o GA4, que na verdade já estava criando o GA4 fazia bastante tempo antes da verdadeiro anúncio, foi muito por conta da questão da Europa. Na Europa, não só o Google, como Meta, começou a receber algumas restrições. Então, por exemplo, o Google, se não me engano, no país da França, foi bloqueado, não podia trabalhar o GeoUniverso por conta da lei de proteção de dados. E isso ele começou a receber sanções em outros países. E se vocês acessarem o RI, que é a Relação de Investidores do Google, e de verificarem da onde que vem a maior parte da receita do Google, mais de 50% é da Europa. É o mercado principal. Eles falam assim, opa, meu mercado principal, eu estou perdendo espaço, mercado, por conta da lei de proteção de dados, eu preciso agilizar essa ferramenta. Então, por conta disso, eles anunciaram a questão do GA4 e veio para o mundo inteiro. E eu sei que no Brasil, hoje, a gente não tem tanto cuidado com a lei de proteção de dados, que não é tão fiscalizado, mas na Europa e também nos Estados Unidos é muito mais fiscalizado. Então, muito por conta disso, veio essa mudança para o GA4. Eu tenho uma dúvida, e aí é uma pergunta para os dois, e voltado muito para a perspectiva de negócio, que é onde eu costumo ver, que é onde o Luan também vê com mais frequência. Eu acho muito bonito eles falarem todas essas questões de, é por privacidade de dados, tal, não sei o quê. Mas eu já presenciei casos empíricos com os nossos clientes de situações que, uma coisa que a gente também já vai comentar é a questão de atribuição, que no GA4 é diferente do que no Universal. Até aí, ok. Mas o Google ter ganhado expressão dentro do GA4. Os resultados de Google se tornaram maiores dentro do GA4 do que no Universal por conta da atribuição de dados. Então, o que me leva a levantar um triângulo com ponto de exclamação dentro, ou seja, um alerta, de será que dentro dessa mudança eles não vão priorizar a origem mídia próprios dentro do GA4? Vamos lá, quando a gente olha a questão dos relatórios do Google, os anúncios do Google, eles dizem que não. Só que a gente sabe que o mundo não é perfeito assim, né? Por exemplo, o gerenciador de anúncios. É do cara. Não, gerenciador de anúncios. O Quem Facebook, vê o resultado é do cara. A mídia é do cara. Por exemplo, o gerenciador do Facebook de anúncios. Ele vai puxar sardinha para ele. O Google Ads ou o Google Analytics tende também a puxar sardinha para ele. Mas a questão das atribuição de dados, ali que você tinha comentado, ele realmente mudou e vai muito da questão da configuração do GA4, porque hoje na questão do Google Analytics tem mais de 5 tipos de configuração de atribuição de dados. Tem a questão do last click, que é muito similar com a versão anterior do GeoUniverso, então que é a questão do cliente, a última origem mídia do cliente que ele acessou fica como computado como atribuição, como conversão daquela mídia. Tem a questão do first click, então o primeiro clique também é a mesma questão, tipo o primeiro acesso, então a primeira mídia de impacto fica com a questão da atribuição da conversão. E além disso tem outros 3 tipos, tem a questão de por tempo, então as mídias que o usuário acessou após 7 dias recebem como se fosse um teor menor de atribuição do que as mídias mais recentes.
Então ele divide a atribuição entre as mídias, conforme o tempo de acesso dele. Então, se ele acessou o Facebook 8 dias atrás e depois acessou a Blue Retargeting um dia anterior. A Blue vai ter maior participação naquela aquisição, naquela conversão, do que quando é comparado com o Facebook. Então, isso muda muito, tá? E até o modelo mais recomendado pelo Google, que o pessoal do mercado está utilizando mais, que eu também utilizo internamente, é a questão do modelo baseado em dados. Também muda muito a questão do relatório, porque como que funciona o modelo baseado em dados? Ele vai tentar identificar, através da inteligência do próprio Google, quais são os caminhos principais ou que o cliente tende a tomar, que a conversão tende a... Por exemplo, se ele acessou o Facebook, depois foi para o Google e foi impactado pela Blue. Então, esse caminho, quando ele toma, a chance dele converter é maior. Então, Seria, tipo, pelo engajamento, Isso. né? Qual mídia que o usuário engajou mais, ele qual tinha caminho? uma porcentagem maior. E qual o caminho também? Tipo, qual o caminho que o usuário tende a tomar para realmente converter? Então, os caminhos que tendem a ter maior conversão, ele recebe maior participação na conversão final. Então, isso pega muito. Só que no próprio, mesmo você fazendo a questão de modelo baseado em dados, que ele vai pegar conforme o impacto da mídia durante a navegação para fazer essa conversão, nos próprios relatórios, mesmo você configurando dessa forma, tem relatórios que vai aparecer informações diferentes. Então, por exemplo, aquisição de usuários, que lá vai estar na parte esquerda do relatórios, vai acessar informação de aquisição, que é uma abinha. Abrindo a informação de aquisição, vai ter aquisição de tráfego, de usuários, desculpa. Em aquisição de usuários, aquela informação, aquele relatório que aparece para vocês, é só de first click. É só da primeira origem mídia do usuário. Então, ele vai identificar qual que foi a primeira origem mídia de impacto. Então, se ele foi impactado pelo Facebook, pelo Google, pelo afiliado, por onde o cliente teve primeiro acesso. E todas as informações ali, de sessões, de usuários, de receita, vai estar vinculado com a primeira origem mídia. Quando você vai para a próxima informação, que é o próximo relatório que aparece abaixo de aquisição de usuários, tem aquisição de tráfego. Ali a informação é focada em sessões, que é aí que é muito parecido com o que tem hoje no Já Universo. Onde todas as sessões, não importa se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, se é a última, vai estar computado lá as informações e ali naquele relatório vai estar a questão da aquisição, da atribuição da receita para cada origem mídia. E quando você acessa outros relatórios, pode aparecer outras informações. Isso é bem complicado, realmente, até de deixar claro para o usuário, sabe? Para o cliente, qual que ele vai utilizar. O que eu foco principalmente se você quer ter uma visão parecida com o Já Universo, vai em aquisição de tráfego, tá? A aquisição de usuários somente para a primeira origem mídia, a aquisição de tráfego é focado em sessões. Isso é uma resposta muito boa, que inclusive dá um corte muito bom depois, já fica a dica. Por quê? A gente... Não, é real, cara, porque uma das perguntas que a Madu mais recebe, e que a gente também tava, de certa forma, arrancando nossos cabelos para entender, é justamente sessão. Porque o que a gente já escuta o mercado falar, o GA4 não tem sessão. Então, em Universal, a gente acompanhava o que é gerado de tráfego mediante as sessões, porque se o cara for pro site, independente de onde ele for, ele vai abrir uma sessão dentro daquele site, mas o GA4 não. Dizem que as sessões foram transformadas em eventos. E aí entra a grande dor de cabeça de os clientes muitas vezes não saberem configurar os eventos da maneira correta, a ponto da gente não conseguir ter o rastreamento decente do que está acontecendo ali dentro. Mas agora você já deu uma informação muito boa, que é possível pegar as sessões pela aquisição de tráfego. A gente não tinha essa informação antes. Vamos lá, a questão das sessões, no início do GA4, todo o GA4 realmente é focado para usuários. Todos os relatórios são focados em usuários. Só que o GA4, principalmente depois do anúncio da morte, digamos assim, do Já Universo, ele recebeu muitas represárias do mercado, falando, a gente está focado em sessões, onde que vai ter a visão de sessões? Ele só trazia as sessões engajadas, depois começou a trazer sessões, e esse relatório de aquisição de tráfego é um relatório realmente que ele trouxe para ser meio que similar e parecido com o que tem hoje no Já Universo, meio que para contornar toda essa situação que a galera levantou muito no mercado, principalmente no mercado dos Estados Unidos, como eu tinha comentado para ti, porque realmente lá a galera conhece mais a parte técnica, então eles conseguem debater mais nesses assuntos que quando comparado com o mercado brasileiro. Perfeito. Quais outros tipos de dor de cabeça que a senhora Eu ia até enfrenta? perguntar, porque a gente tem aquele relatório do explorar.
aquele relatório você então não recomenda que a gente utilize? Ele é válido usar? Porque acaba sendo um pouco mais fácil ali de configurar pra gente poder ver no dia a dia, né? E aí fica essa dúvida. Tem alguns clientes que já chegam pra gente e falam, ó, vocês criam um relatório dessa forma. Outros só falam, ó, a gente tá usando essa vista aqui. E a gente acaba ficando um pouco perdido, sem saber qual relatório a gente vai utilizar, qual a gente vai encontrar dados que vão trazer mais verdade, né, pra gente em relação às conversões que a gente tá trazendo para esse parceiro. Então, eu queria entender qual você aconselha, assim, que a gente utilize. O explorar, dá pra gente utilizar também? A gente consegue ter dados lá que são verídicos ou somente por essa parte ali de aquisição de tráfego que você comentou? A aquisição de tráfego, eu vejo que é uma visão mais fácil do cliente, porque todo mundo que configurar o já, teoricamente, vai ter essa visão, então é algo mais tranquilo. A questão da aba explorar, especificamente do GA4, ela vem muito, porque quando você abre a questão do GA Universo, vê a quantidade de relatórios que ele possui, quando comparado com o GA4 parece mais pobre em questão de relatórios, mesmo tendo muitos relatórios ocultos que poucas pessoas sabem explorar realmente. A questão do explorar do GA4, ele vem muito para quais informações que você quer observar, de evento que você ativa, que você quer trazer para esse relatório. Então, na aba explorar é mais para você detalhar informações que realmente nos outros relatórios anteriores você não consegue identificar. Então, questão tipo, eu quero verificar. Eu estava vendo questão de informações de banners. Hoje no GA4 tem já uma aba específica no relatórios de informação de banners. Então, isso era uma questão que eu verificava na aba explorar. Porém, por questão de, eu quero ver uma campanha específica de e-mail. Dá para fazer algumas abas específicas na questão de explorar para identificar aquelas informações mais centralizadas. Então, na aba explorar eu vejo como encurtar caminhos. No primeiro momento parece complicado, porque você tem que criar tudo do zero. Então, você tem que saber tecnicamente quais informações que você quer, que no GA Universo era muito mais tranquilo que estava tudo pronto. Então, no explorar ali do GA4, então é um mar aberto para você brincar. E que no longo prazo, né, encurta muito a questão do espaço de tempo para você tomar decisões e para você não precisar fazer um relatório do zero novamente. E a questão do aba explorar também dá para você compartilhar, então é algo bacana com os clientes. Então, eu acho que a questão da aba explorar vem mais para complementar o que já existe no GA4. Entendi. Mas importante também falar, tá, pessoal, que mesmo você configurando todos os eventos, por exemplo, assim, a gente, lá na Lumbre a gente faz configuração do GA4 e a gente instala todos os eventos possíveis que o Google coloca como boas práticas, digamos assim, para e-commerce. Mesmo a gente instalando todos os eventos, hoje o GA4 ele não recebe praticamente todos os parâmetros dos eventos. Então, importante falar, tá? Os eventos é a informação principal e os parâmetros são os detalhes daquele evento. Então, tem alguns parâmetros que hoje não estão ativos. Então, isso é uma coisa que o próprio Google está passando por algumas atualizações e aos poucos está trazendo. Então, são alguns avanços que mesmo você sabendo que está trazendo essa informação para o GA4 e não está aparecendo, se for um evento específico do Google, porque ele está passando por atualizações. E é claro que dá para você configurar parâmetros também personalizados. Eu vejo muita diferença, porque quando eu olho lá pelo explorar tem um valor, quando eu olho pela essa parte de aquisição de tráfego é outro valor. Então, às vezes, a gente fica um pouco perdido sem saber qual é o correto, sabe? Qual eu devo seguir aqui, sendo justo tanto com a gente, como uma mídia, quanto para o parceiro que está utilizando os nossos canais. Sim. Então, é algo que traz bastante dúvida pra gente, tanto aqui dentro, pra gente passar pro parceiro, olha, a gente vai seguir dessa forma a partir de hoje. Quanto também quando eu vou conversar com eles, porque eles também não sabem, sabe? Tipo, tá, qual que vocês seguem? Não sei, a gente não sabe qual que é melhor, vê aí vocês. Então fica muito assim, nesse jogo de eles não sabem de lá o que eles têm que seguir, a gente aqui também não sabe o que eles preferem que a gente vá seguir, então é bem complicado. É bem complicado realmente a questão do aba explorar, porque parece simples fazer um relatório do aba explorar, teoricamente é simples, mas conforme você vai colocando algumas informações, algumas dimensões, ele vai expandindo o relatório e vai agregando mais informações. E nisso que é um pouquinho complicado da galera entender e também de formalizar esse relatório. Que, por exemplo, assim, tipo, tinha feito o teste mês passado, eu estava fazendo um relatório com origem mídia, quando colocar uma outra informação, os usuários aumentavam.
Acho que é muito o que você está passando. Então, isso acontece muito porque dependendo da informação que você coloca a seguir, o já não automaticamente pegou uma informação ou não consegue detalhar tanto, que ele entra na questão da limitação dos limites aplicados, e ele entra para a questão de modelagem de dados. Ele vai tentar trazer informações para complementar aquela informação do relatório que está faltando. E eu fico um pouco, assim, preocupada também do nosso lado, principalmente porque, pelo que eu entendi, né? Quando tem uma mídia que tem um tráfego muito maior, aparecem os dados ali muito mais reais do que uma mídia que tem um tráfego menor. E aí, como a gente trabalha com fundo de funil, quando a gente vai comparar os nossos dados com uma mídia de topo, tipo o próprio Google mesmo, ou o Facebook, acabam que os nossos dados são menores. Sim. E aí, muitas vezes, é como se sumissem esses dados ali. Os nossos dados não são contabilizados porque são menores e aí eles colocam só uma amostra desses dados. Como que acontece, assim, essa parte de amostra? Como que eles calculam quanto que eles devem dar para um e quanto eles devem dar para o outro? Vamos lá. Primeiro ponto, se você está com uma mídia de fundo de funil, que tem poucas sessões, usuários, teoricamente, no início. Dica, tá? Se você expandir a data, tipo, se você pegar uma data específica, só uma única data, ele tende a excluir ou não aparecer todas as informações. Se você aumentar a questão do tempo, tipo, pegar uma semana, um mês, você vai verificando que ele vai aumentando a quantidade de sessões e usuários. O porquê? Daí o Google vai identificando que você está aumentando a tua amostragem de usuários que você está selecionando. Então, nisso ele consegue trazer relatórios mais reais. Então, principalmente mídias de fundo de funil, eu indico a você, pelo menos, usar um relatório mensal ou de 2 meses, onde traga um volume bacana de usuários para mostrar os dados mais reais possíveis. Porque se você usar, tipo, dados diários, isso ele tende a realmente a não mostrar todos os dados corretos. Então, é um ponto, tá? Uma pergunta leiga. Claro. Ainda que a gente coloque esse limiar de tempo maior para a gente conseguir ter uma amostragem de dados maior, ele trazer mais as informações, talvez ali com o verdinho checado lá para falar, pô, legal, consegui trazer todas as informações possíveis referentes a esse intervalo e seleção de dados que você colocou. É possível quebrar isso por dia? Ou se a gente quebra isso por dia, embora, por exemplo, sei lá, eu coloquei um mês, mas eu quero ver só a receita total gerada por dia dentro desse um mês. Ele vai me trazer esse dado correto ou ele vai possivelmente me trazer uma amostragem de dado? Provavelmente ele vai quebrar algumas informações, sim, tá? O ideal, nesse caso, até ter que fazer alguns testes, é fazer uma integração com o BigQuery ou você mandar para integrar, antes de mandar para o já, né? Mandar para uma base de dados e depois você manda para o GA4, que daí sim as informações vão estar mais corretas. Então você coloca mais steps, que é através do BigQuery, que é também um produto do próprio Google, de base de dados, que na verdade acho que todo mundo no ano que vem vai precisar dele, que vai ser uma próxima tendência. Então, através do BigQuery, você consegue trabalhar as informações e trabalhar os dados que o GA4 não consegue te mostrar. Então, acho que através dele, sim, você consegue ter essas informações mais detalhadas. Na questão do GA4 especificamente, eu acho que ele vai entrar muito na questão das restrições mesmo de limite de dados aplicado. Eu só pergunto isso porque dentro do modelo de negócio que a gente trabalha com 99% dos nossos clientes, que é o CPA, e a gente tem uma porcentagem sobre a venda gerada naquele dia, a gente não ter a certeza que ontem, por exemplo, eu entreguei 10 mil reais, acaba fazendo uma diferença gigante pra gente no final do mês, porque eu posso estar cobrando o meu cliente de uma informação errada, e pode ser para mais, pode ser para menos. E isso tem se tornado um questionamento que os accounts recebem com uma determinada frequência, justamente porque o próprio cliente fala, olha, eu fiz uma seleção de dados aqui, deu determinado valor, depois eu fiz outra seleção de dados, deu outro valor, o que eu considero? O que vocês venderam de fato? E a gente não tem essa informação, porque a gente conta com o GA justamente para poder dar essa informação para a gente. Então, um dos caminhos, e acho que talvez o que pra gente faz muito sentido tentar chegar na conclusão é qual o tipo de filtro que eu consigo aplicar dentro do GA4 que consegue me extrair com maior exatidão possível, talvez não seja 100%, mas o mais perto de 100% que a gente chegar é o ideal, do que eu tive de venda ontem, por exemplo. Você quer detalhado por pedido, por ID de transação ou... Cara, total.
Total. Eu só, por exemplo, juro pra você, eu só precisaria do... Ontem foi dia 25, e no dia 25, filtrando Origem Mídia Blue, eu tive 10 mil pedidos, 10 mil vendas, 10 mil reais em vendas. Para não ser aplicado nenhum erro de configuração nem nada, realmente o foco principal seria na questão do relatório de aquisição de tráfego. Acho que seria a informação principal. Daí ali, mesmo que você quer ver a informação diária, eu acho que você teria que selecionar um mês completo e ali na informação dá para você filtrar ou criar, tipo, você vai editar o relatório, se lá em cima, lado direito, se você puder direito, tem a questão do editar o relatório, você consegue mudar até a questão do gráfico que aparece. Se não me engano, o gráfico aparece por usuários, ou quantidade de usuários por dia ou de sessões. Naquela informação você consegue colocar a quantidade de pedidos ou transações, e nessa informação vai aparecer só da questão que foi da Blue quando você filtrar, né? Então você filtra a questão da Blue, vai aparecer só as transações da Blue. Perfeito. Mas pode acontecer também de mudar de um dia para o outro, essas informações. Informações recentes sim, tá? Por exemplo, assim, as vendas que aconteceram ontem podem atualizar amanhã. Porque o que acontece? A gente tem que fazer o controle do budget do nosso parceiro, porque a nossa ferramenta não é igual ao Google, que você coloca um valor determinado lá e só gasta aquilo. Então, a gente faz um controle diário desse investimento e é algo que tem dado bastante dor de cabeça pra gente pra fazer o controle, porque eu entrei lá na sexta-feira e aí meu cliente tinha vendido já 90% do budget que ele tinha estipulado pra mim. Aí eu vou segurar um pouquinho mais a entrega, porque vai ser final de semana, na segunda-feira eu vou conferir de novo. Chega na segunda-feira, eu vou olhar a receita de novo e aí já tá em 70% do budget. Tipo, diminuiu muito essa receita que já estava lá, que eu já tinha visto. Então é algo complicado pra gente poder configurar. Pra gente poder entender, né? E aí eu queria tirar essa dúvida com você. Você acha que pra gente fazer um fechamento, por exemplo, de uma campanha, que a gente deveria esperar um determinado período, por exemplo, 2 dias, 3 dias, pra gente poder fechar aquela campanha do mês? Porque a gente costuma fazer o fechamento no primeiro dia útil do mês. Então, os dados dos 3 últimos dias ainda estão sendo validados. O ideal seria que a gente esperasse esse prazo para poder fazer o fechamento? O ideal sim, tá? De volta, porque o Google dá como prazo entre 24 e 48 horas. Mas olhando a questão de clientes, assim, tipo, em questão de 24 horas já é para ter atualizado e tá 100% correto. Eu não falo de todos, porque de volta, o Google não dá essa certeza. Então ele fala entre 24 a 48 horas para atualizar tudo. Então, o mundo perfeito é esperar até o dia 3 para realmente fazer esse fechamento. Interessante. E do ponto de vista business da coisa, como é que tá esse negócio de procura para vocês pelos clientes em relação a o que tá acontecendo no mercado e se os clientes eles estão a par do tal do GA4? Falando dos clientes da Lumini, tá? A gente bate muito em cima disso, mas tem muitos clientes ainda que ficam muito relutantes, não entendem, a gente tenta explicar, mas a galera não entende o real impacto dessa mudança, sabe? Então, acho que é um ponto muito importante que precisa uma conscientização muito grande do mercado e vai chegar dia 1º de julho, que é a data que o Universo vai parar de capturar dados, a galera vai entrar no desespero. Isso a gente identifica muito, assim, tipo, a gente avisa, mas tem todos os clientes, assim. Mas tem muitos clientes também que entendem a importância, já se anteciparam no passado, já começaram a fazer a implementação, então já tá tudo certinho. Então, eu identifico na questão de comportamento de mercado que as pessoas ainda, a maioria dos e-commerce, estão deixando para depois, quando depois já é mês que vem e já vai parar de capturar informações, que é muito importante. Tipo, se você não sabe de onde que tá vindo o acesso ao teu site. Não, o cara vai tá perder vendendo. tudo, simplesmente. Não tem o que fazer. Sim, e tem muitas pessoas, tipo, muitos o que a gente identifica no mercado, o pessoal que vem procurar nós, fica meio, tipo, sem entender muito bem, não dá devida importância e de volta. Quando chegar dia 1º de julho, a galera vai ficar meio alvoroçada, vai ter aquele desespero. Então, vai ser uma mudança bem grande, assim, que vai ter bastante impactos no mercado, identifico, que a questão mudou muito do Universo para o GA4. Teve uma mudança muito impactante. Vocês acham que não tem risco de adiar mais um pouquinho, não? Por conta dessas dúvidas todas que estão gerando, dessa confusão das pessoas? Eu acho que o Google já adiou bastante tempo.
não é uma vontade que eu tenho, mas o Google eu acho que não vai adiar não. Porque ele entende, tipo, se você quer ter a visão do GA Universal ainda, nos pague. O GA Universal 360, que é a versão paga, vai ficar ativo até outubro de 2024. Quer utilizar? Eu vi o seu vídeo no Instagram falando exatamente sobre isso, né? E eles estão aproveitando uma forma de ganhar ainda mais dinheiro em relação aos dados, em relação aos dados das pessoas, porque de fato vai estar ali, você só vai ter que pagar para eles esse valor a mais para você poder ter acesso àqueles dados, né? Sim, e... Você acabou de falar do BigQuery também. Não, porque a questão, por exemplo, assim, uma mudança também, de volta, entrando em mudança do GA Universo para o GA4. O GA Universo você conseguia reter dados de 36 meses, mais de 36 meses, porque na verdade dava 36 meses, mas já deixava computado mais informações. No GA4, são no máximo 14 meses. Então, ano que vem, ou no final do ano que vem, provavelmente a galera vai começar a identificar, nossa, meus dados aqui de 2 anos atrás não tá aparecendo. Sumiu. O que aconteceu? A retenção do GA4 tá pegando. Você quer ter informações do teu e-commerce historicamente? Então, tem aqui uma solução, BigQuery, uma base de dados, só pluga aqui, as informações vão estar lá, você cria um relatório e tá lá as informações. Conhecendo o brasileiro, como a gente conhece, que a gente é visionário, né, cara? Os caras vão começar a extrair relatório em Excel e guardar. Quer apostar? Eu não duvido. E qual a diferença, assim, do 360 pro GA4? O modelo pago pro modelo gratuito? Vamos lá, a versão paga é a versão ainda do Universal, então toda a plataforma que você tem acesso é muito parecido. A questão parece alguns insights, você tem todo o suporte do Google também através do 360, porque você não paga barato, é uma ferramenta cara, então só os grandes players do mercado possuem. Então, aí muda um pouquinho. Na questão do GA4, até muitas das soluções que eles trouxeram, eles pegaram um pouquinho do 360, tá? Mas eu identifico que a questão do GA4, por que a versão do GA4 não tem uma versão paga ainda? A versão do GA4 está sendo lançada agora, de forma meio que antecipada, não estando pronto o produto, para muito validar no mercado. Testar. Por que eles expandiram somente o tempo da ferramenta paga do GA Universal e não a gratuita? Porque a paga, eles estão monetizando. Então, eles vão conseguir reter para os clientes até ano que vem, para quando realmente precisar trocar, o GA4 vai estiver pronto. Porque se eles não estiverem pronto, Adobe, a Amplitude, outras ferramentas de analytics entram no mercado e entra para competir com eles. Então, procura que paga realmente a ferramenta, que não é barato. Somos ratinhos de laboratório, né? Nunca deixamos de ter. No mundo digital, amigo, o negócio é complicado. Vocês lá fazem consultoria também em relação ao GA, por exemplo, algum cliente que queira fazer só as configurações? Vocês fazem só a configuração para Só a configuração, sim. A gente hoje atua na parte de implementação e configuração do GA4. A gente faz toda a implementação das tags, configurações detalhadas. Apresenta para o cliente também, porque é muito importante, porque como o GA4 é tudo focado no evento, a gente vai configurar evento dentro do site do cliente. E um padrão muito normal do mercado do e-commerce, principalmente, é a mudança de layout. Pô, não gostei, vou trocar aqui o layout, vou trocar o botão, vou trocar aqui o banner. Só que tem um evento lá configurado naquele banner, naquele botão, naquele espaço, e o cliente esquece. E começa a parar de mostrar as informações no Google Analytics, no GA4. Então a gente envia também para o cliente um relatório de todos os eventos e qual momento está ativando. Então onde está sendo exibida aquela informação e qual que está sendo ativado com qual evento e quais informações estão sendo enviadas. Porque é importante, porque o cliente saber também que ele alterando um layout especificamente pode afetar na questão do GA4. Caraca. Eu tenho um pedido para vocês, até pra gente falar com o próprio Mago depois. Aí vamos ver se a gente consegue transformar isso numa parceria em conjunto da Blue com a Lumine, que é montar materiais usando vocês. A gente senta junto, debate o como a gente pode estruturar isso, mas pra gente montar materiais educacionais sobre o GA4. O que vocês acham da gente fazer isso? Eu acho que o mercado está precisando bastante, né? Por isso mesmo. Eu acho que é um ponto muito interessante, que na verdade internamente já na Lumine debate bastante nesse ponto, e eu acho que é muito relevante, assim. Eu acho que até para a questão do mercado entender a importância, entender como que funciona, as diferenciais, acho que é muito relevante, sim. Eu acho que pra gente iniciar isso daí,
O Gabi pode complementar aí. Acho que é um ponto legal que a gente tocou sobre a padronização do traqueamento, né? Porque, por exemplo, os e-commerce convencionais trabalham com Google, Facebook, trabalham com outras mídias, trabalham com social, com orgânico, e principalmente no social, a galera só coloca um link, um traqueio, que acaba entrando como referral. E pensando até nisso, eu elaborei um material de padronização de traqueamento. Então, uma padronização do próprio Google, que ele coloca como boas práticas, que realmente só traduzir para o mercado atual do Brasil, colocando todas as informações relevantes. Por exemplo, assim, você vai estar com um link da bio do Instagram, o cliente clicou, acessou tua bio, clicou naquele link e acessou teu site. Tá aqui como que você deve padronizar, como deve estar traqueado com as UTMs corretas o teu link. Isso é muito relevante porque a gente conseguiu identificar, né, que no dia a dia facilita demais a questão das análises, porque você sabe realmente de onde está vindo aquele usuário, de onde está acessando, e também consegue verificar informações mais consolidadas e mais corretas, como eu tinha comentado para vocês, quando fica muito disperso, não tem uma padronização, aquelas usuários podem ser excluídos dos relatórios, que é muito importante. Os próprios canais que tem dentro do GA4 hoje, né? Sim. E como a gente acessa esse material? Eu vou deixar o documento contigo. Tá. Isso, se você deixar embaixo do vídeo pra galera baixar, fazer o download, o que você acha? Gratuito. Gratuito. Sensacional aí, pessoal. Esse é o primeiro material. Primeiro material, eu fui propor uma coisa que já tá acontecendo. E, cara, isso pra gente faz toda a diferença. Porque, de novo, a proposta da gente conversar aqui, primeiro é trazer conhecimento pro mercado. Claro. Mas o tipo de conhecimento que a gente tá trocando hoje nunca foi trocado até então no Bluecast. Geralmente são conteúdos mais abrangentes, sempre falando mais sobre mercado, trajetória das pessoas e etc. Mas tivemos a oportunidade de conversar com você sobre algo que é uma mudança obrigatória do nosso mercado e aqui, na verdade, foi um conteúdo muito mais técnico. Então, as coisas que a gente conversou aqui, muitas vezes as pessoas vão entender nada. E é real, pra gente que vive isso, a gente fala, nossa, UTM, traqueamento, atribuição, sessão, a galera tá falando... Pessoal, tem hora até eu não entendo. Ah lá. Mas o principal ponto é que a gente, de alguma forma, assim, não só para pessoas leigas no nosso universo, mas também tem pessoas que são do nosso universo, entendem o que a gente tá falando e também tem curiosidade. Sim. Então, a ideia que a gente trocou aqui hoje já é para começar a fomentar pro pessoal coisas que vão acontecer, vindas, obviamente, por um especialista que manja muito do que tá falando. E aí, a fase 2 que eu queria do podcast, eu já tava com essa ideia antes e deixei para contar aqui agora, que é justamente a gente unir forças entre a Blue e a Lomini para conseguir criar um material aí de educação, de fato, para uma migração de GA4 ou, enfim, dicas, dúvidas, esclarecimentos sobre o próprio GA4. Por quê? A gente entende que isso é uma necessidade dos nossos clientes, uma necessidade com certeza dos clientes de vocês, daqui um mês uma necessidade do mundo. Então, assim, todo mundo precisa saber, ninguém tá correndo atrás, porque o brasileiro corre atrás no último momento, quando ele vê que dá merda, nossa, agora eu preciso ver o que é isso aqui. Então, de repente, a gente sentar junto, fomentar e planejar ali uma série de materiais que a gente consiga ter em conjunto para passar para os nossos clientes, enfim, ou até transformar de repente aí num modelo de negócio, quem sabe. E até um ponto, tá? Acho que é legal deixar pra galera aqui do podcast. Se você tem um e-commerce, um site, e você quer saber se o e-commerce tá implementado já corretamente, ou se tá tranquilo, muito importante, porque eu falo muito com o pessoal assim, você tá com já configurado? Já tá configurado. Me dá acesso. Você tá capturando informações de acesso, do usuário, de sessões, e as outras informações não tá. Então, se você quer ter essas informações realmente, acesse ali no Google Analytics mesmo. Na barra esquerda tem a questão dos relatórios. Em relatórios você vai até comportamento. Em comportamento tem eventos. Em eventos, acessando ali, identifica só o principalmente, tipo, o importante, que é o purchase. Se ele tá aparecendo naquele relatório, que é o evento de compra. Então, se aquele evento está aparecendo para você no relatório, você está computando informações. É claro que tem outros eventos, mas o purchase, para a questão de e-commerce principalmente, questão de vendas, é o principal. Então, só identifica se essa informação está aparecendo no relatório. E não só isso, pessoal. Se vocês têm necessidades também voltadas para a configuração do GA4, curiosidades sobre GA4, necessidades sobre e-commerce, estamos aqui com pessoas extremamente capacitadas que vão atender vocês nas necessidades de vocês. Então, procurem os rapazes, a gente também pega as bios de vocês depois, tudo mais, da própria Lomini, para deixar aqui na descrição, para que a galera que eventualmente tem necessidade disso, possa também procurá-los aí para
de repente, fomentar até negócios para vocês também. Então, bom, a gente vai ficando por aqui hoje. Gostaria de agradecer demais a presença de vocês. Eu sei que foi numa janela ali meio corrida, porque até curiosidade, os meninos vieram para São Paulo, eles não ficam aqui, eles ficam em Santa Catarina, eles estão em São Paulo só por hoje para um evento e disponibilizaram a manhã deles para passar aqui e não só isso, falar com a gente no podcast. Então, tem muito mais conteúdo que a gente poderia ter conversado aqui ainda, voltado para negócio, voltado para GA, mas dentro da janela que nos é permitida conversar hoje, tentamos extrair o máximo possível aqui. Então, como a gente ainda tem muito assunto para poder conversar, que é de curiosidade e necessidade de todo mundo, por isso eu propus essa questão da gente transformar tudo isso em, de repente, um material que a gente consiga levar adiante para o mercado em conjunto aí, para poder ajudar a galera a fazer a coisa direito, porque é da nossa necessidade, vocês como agência, a gente como veículo, que se o mercado está cada vez mais bem preparado, a gente consegue atendê-los melhor. E para prepará-los, a gente pode ser esse agente da mudança. Então, conto com vocês aí pra gente conseguir fazer isso acontecer. E de verdade, obrigado por vocês separarem essa janelinha de tempo aí pra gente conseguir trocar essa ideia, de verdade. Não, a gente que agradece toda a atenção, todo o cuidado aqui com a gente, do cafezinho da manhã. Então, Tamo junto. foi muito bom o bate-papo. Acho que vocês agregam muito o mercado, trazendo os conhecimentos. E eu acho que o Mago levantou muito isso, que tem muitas pessoas que não são conhecidas tanto no mercado. Por exemplo, eu e o Luan, tipo, não é tão reconhecido no mercado. A gente é mais tranquilo, a gente não trabalha tantas redes sociais, mas que tem muito a agregar. Acho que isso é um ponto muito legal. Então, acho que isso faz o mercado enriquecer mais, que tem muitas pessoas muito boas, escondidas, para vocês trazerem, para vocês conversarem. Eu acho que é muito legal isso. Cara, esse ponto que você tocou é fantástico, porque de fato vocês são os magos da operação, se a gente for olhar na realidade. Então, se for olhar nas cadeiras que a gente assume, eu vendo negócios para trazer para a empresa, o Mago vendo negócios para trazer para a agência de vocês. Vocês estão na operação, vocês são os caras que têm mais conhecimento. A Madu, que está na operação dentro da minha casa, é a pessoa que tem mais conhecimento, curiosidade e conhece sentar com uma pessoa para falar tudo sobre uma realidade de campanha diária, por exemplo, que muitas vezes nem eu vou ter tanto aprofundamento assim para ter. Então, de fato, dá voz para vocês trazerem para o mercado e o mercado poder ter a ciência de que existem pessoas extremamente competentes espalhadas pelo país aí, cuidando de campanhas de marcas grandes muitas vezes e que é por conta de vocês que as coisas acontecem. E o meu papel, na verdade, que aí é uma idealização pessoal minha, é de fato extrair esse conhecimento de vocês e poder formar o nosso mercado melhor. Porque, de novo, é uma necessidade. A gente sabe que tem muitos profissionais dentro da nossa área, mas poucos, de fato, capacitados. E depende da gente conseguir ser os agentes da mudança para conseguir levar esse conhecimento para a galera. Perfeito. Então, não só pelo conteúdo que a gente conversou aqui, mas pela, justamente, atuação nessa proposta de levar o conhecimento para a galera aí. Obrigado de coração. A gente agradece pela oportunidade e reforça pro pessoal. Aproveite o material que a gente vai disponibilizar. Material completo. A gente tem passado com todos os clientes. Isso vai salvar a vida de quem faz área de canais, né? Pra gente entender o comportamento e uma ideia que a gente deixa pro pessoal pensando em canais e agrupando com o tema de GA4. Aproveite a oportunidade em outros canais. As mídias tradicionais cada vez vão ficando mais caras e você tem oportunidade em outros canais também. Eu sou um negócio pequeno, não quero investir. Existem mídias, teu próprio Facebook, o teu próprio Instagram ali, tu consegue explorar ele. Então, só que, claro, existe uma estratégia por trás e traqueia toda essa informação aí pra gente poder analisar depois. Tem um material aí já pra traquear. Se tem e-commerce, manda pra todo mundo, manda pra agência, manda pra primo, manda pra colega, manda pra irmão. Fala, teve mudança aqui, quero padronizado. Se você é gestor de tráfego, padroniza tuas campanhas. Pelo amor de Deus, não coloca depois do campanha CPC, na mídia, zero. por favor. Ajuda nós. Mas é muito importante essa conscientização, tá, pessoal? Então, abaixe realmente o produto, o PDF ali, que eu acho que vai ajudar muito vocês. E de volta, a gente fica super à disposição para fazer essa parceria realmente, elaborar conteúdos para ajudar realmente o mercado. Acho que é muito importante. E muito obrigado aí, pessoal. Obrigadíssimo, Perfeito. então, gente. Muito obrigada a vocês, né, pela disponibilidade. Como o Gabs falou, sejam sempre bem-vindos. E eu tenho certeza que esse próximo papo que a gente vai ter aí vai ser bem bacana, porque eu ainda tô cheia de dúvidas para perguntar para vocês e entender um pouquinho mais sobre essa loucura aí do GA4. Perfeito. Estou à disposição.
Fechou então, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Agradeço quem ficou até o final do vídeo. Mais uma vez, lembrando que a gente grava os nossos conteúdos no Blue Space. Então, se vocês precisam de uma infraestrutura completa para gravação de podcast e conteúdo, procura o pessoal. O lugar deles é muito bom, muito completo, a equipe muito capacitada. Então, vão recebê-los da melhor maneira possível para que vocês possam deixar sua criatividade voar, que inclusive é um dos slogans da casa. E, bom, é isso, gente. Agradeço profundamente de novo a presença de vocês, da minha co-host Madu maravilhosa. E é isso. Muitíssimo obrigado, um abraço. Tchauzinho.